Se toda vez que você escutasse esse solo e cantasse essa música com uma vibe super positiva, você fosse capaz de desfazer uma maldição. Fala galera, eu sou a Renata Simões e esse é o canal English and Music. Se você gosta de música e gosta da ideia de aprender inglês com música, então aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse aqui e receber mais vídeos de inglês com música e de inglês com rock and roll. E a melodia da música Alive foi escrita pelo guitarrista da banda Pearl Jam, o Stone Gossard, antes mesmo da banda ter o seu lead singer ou o seu cantor, o homem de frente. E aí, sabe aquela história do amigo que conhecia um amigo? Pois é, a fita com essa melodia feita pelo guitarrista acabou chegando nas mãos do Ed Vedder através de um amigo dele que acreditava que ele poderia ser ali o cara ideal para esse projeto do Pearl Jam que tava começando. Aí o Ed Vedder chegou lá na casa dele em San Diego, na Califórnia, sentou, escreveu a letra e acrescentou os vocais em cima dessa melodia que ele tinha recebido. O que aconteceu? Obviamente a banda simplesmente amou aquilo que eles escutaram. Eles amaram a versão final com a letra e com os vocais do Ed Vedder, que acabou sendo convidado para integrar a banda e ser o cantor principal, o homem ali de frente. Quando eles escutaram a versão do Ed Vedder lá com os vocais, com a letra da música, eles não tiveram dúvida e o cara passou a integrar a banda. E só por isso a música já seria assim bastante marcante para toda a história do Pearl Jam. Mas tem mais. A letra da música Alive é muito forte, muito marcante. Ela conta a história de um menino, de um adolescente que acaba descobrindo que o seu pai, ou a figura que ele acreditava ser o seu pai, era na verdade o seu padrasto, em inglês stepfather. E nesse mesmo momento, nessa mesma hora, ele acaba descobrindo que inclusive quem ele achava que era o seu pai não era o seu pai e ainda o seu verdadeiro pai havia morrido. E o Ed Vedder falou que a letra da música é uma ficção baseada na realidade, a realidade dele. A mãe do Ed Vedder e o seu pai biológico, eles tinham se separado quando o Ed Vedder era pequenininho, tinha só 1 ano de idade. E ele acabou sendo ali criado pelo seu padrasto. E só um parênteses aqui, eles não se davam muito bem e esse relacionamento conturbado acabou ali sendo inspiração para uma outra música do Pearl Jam que se chama Better Man. Você é fã do Pearl Jam? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se você quiser uma aula com Better Man, que é uma musicaça, deixa também aqui nos comentários. Se vocês deixarem, se vocês quiserem, eu vou trazer, obviamente, a aula dessa música futuramente aqui pro canal. E o Ed Vedder, ele inclusive chegou a conhecer o seu pai biológico, o seu pai verdadeiro, só que ele conheceu sem saber que ele era o seu pai. Pra ele, naquele momento ali que eles se conheceram, ele era simplesmente um conhecido da família. E o mais louco dessa história toda é que o Ed Vedder falou que a interpretação dele mesmo a respeito da música foi mudando com o passar do tempo, com o passar dos anos. Porque ele fala o seguinte, quando a mãe chegou e contou pra ele toda essa história e ele era apenas um menino, um adolescente, ele acabou considerando que ele não merecia viver, sabe? Que estar vivo pra ele acabou se tornando uma grande maldição. A gente vai ver que inclusive tem um momento da letra da música que ele traz isso, esse desabafo, né? Será que eu mereço viver? Depois que ele descobriu toda essa história. Só que nos shows, os fãs acabavam cantando essa música com tanto entusiasmo, dançando, pulando, e a conotação que os fãs trazem pra música é tipo assim, putz, que massa, eu tô vivo, eu ainda tô vivo, e que legal isso, essa sensação de estar vivo, de se sentir vivo. Então ele fala que pra ele, todas as vezes que os fãs cantam essa música num show, com tanta alegria, com tanto entusiasmo, com tanta vibração, com tanta energia, é como se nesse momento, a maldição que ele achava que existia, ela acaba se desfazendo. E aí, nesse momento, ele acaba ressignificando toda a música e, querendo ou não, toda a história da vida dele também. This is a little story I'd like to call The Curse. The song Alive, which was on our first record and was the first song we ever wrote as a group and a song that we played hundreds of times live. It's really, it's been transformed through the years and it's not so much how we play it or the arrangement, but more the interpretation. So the original story being told in the song is that of a young man being made aware of some shocking truths. And one was that the guy he believed to be his father while growing up was not. And hard truth number 2 was that the real father had passed away a few years before. Now, as if adolescence wasn't tough enough.
So when the mom relays this information of the real father's death, it leaves the kid who's not terribly stable at that point in his development plenty confused. And I know this because I knew the guy. Not well, but I knew him. I mean, the guy was me, but I barely knew me then. There was to be honest, I was barely there to be known. And so he takes all this news as a curse. You know, fine, you tell me these secrets, I'm supposed to forgive, but I got to figure a way, you know, to live with this. And fine, the dad's dead, but I'm still alive, and I got to deal with this. So it was a curse, you know, I'm still alive. So cut to years later, and we're playing to larger and larger audiences, and they're responding to this chorus in a way that you never thought. And you know, folks are jumping down in the aisles and using their bodies to express themselves and belting it out, you know, singing along, you know, I'm still alive, you know, en masse. You know. So every night when I'd look out on this sea of people reacting in their own positive interpretation, it was really incredible. The audience changed the meaning of these words, and when they sing I'm still alive, you know, it's like they're celebrating. And here's the thing, when they changed the meaning of those words, they lifted the curse. Muito massa isso, né? Então bora mergulhar na letra dessa música, que fala de uma história tão complicada e ao mesmo tempo desafiadora, mas que ao longo do tempo os fãs do Pearl Jam conseguiram transmutar para algo tão positivo, tão bacana e que traz uma vibe muito positiva. Bora aprender a cantar e aprender inglês com a música Alive da banda Pearl Jam. Na primeira estrofe a música fala o seguinte: Son, she said. Aqui ó, vamos mergulhar na história. A história da música é ele descobrindo que o seu pai não era quem ele achava que era e que o seu pai verdadeiro havia falecido. Quem conta isso pra ele é a mãe. Então vamos entender aqui o cenário. Ele tava lá na casa dele, no quarto dele, e a mãe chega pra poder ter essa conversa, aonde ela vai contar essa parte da vida dele que ele não conhecia, essa parte da história dele que ele não conhecia. Então a mãe chega e ela fala, Son, she said. Só que aqui é ele contando, né? Então ele fala, filho, ela disse. Son, she said. Have I got a little story for you? Aqui, esse have I got poderia ser também I have got, que a gente já viu em várias músicas aqui do canal, que significa ter, né? Esse I have got, ou então só I got, não precisa necessariamente ter o have, e quando é na terceira pessoa, she or he has got, essa estrutura adota o sentido, o significado de ter. Have I got a little story? Eu tenho uma pequena história pra você. For you. Have I got a little story for you? Son, she said. Have I got a little story for you? Filho, ela disse, eu tenho uma pequena história pra você. What you thought was your daddy. O que você achava, o que você pensava, o verbo think, no presente é think, no passado é um verbo irregular, ele assume uma outra forma, thought. Então, what you thought, o que você pensava, o que você achava, was your daddy, que era, was aqui, ó, verbo be, no passado, was your daddy, que era o seu pai, o que você achava que era o seu pai, what you thought was your daddy, was nothing but a, não era nada, mas, então aqui eles de fato contando como é que foi a conversa, como é que a conversa aconteceu. Então a mãe dele entrou e falou, filho, eu tenho uma história pra você. Quem você achava que era o seu pai não era nada, mas was nothing but E aí ele continua, a mãe dele contando, a mãe dele falando o seguinte, while you were sitting home, enquanto você estava sentado em casa, enquanto você estava, while you were, verbo be no passado, are, verbo be no presente, were, verbo be no passado. Então, enquanto você estava sentado em casa, while you were sitting home, alone, sozinho, at age 13, aos 13 anos de idade, ou na idade de 13 anos, at age 13, your real daddy was dying. O seu verdadeiro pai estava morrendo. E isso aqui é uma realidade, né? O pai do Ed Vedder morreu, ele faleceu quando ele tinha
13 anos, de esclerose múltipla, em decorrência aí, obviamente, de complicações causadas pela doença. Então, o seu pai verdadeiro, your real daddy, was, mais uma vez o verbo be no passado, estava morrendo. Your real daddy was dying. E aí ela vai se desculpar com ele. Me desculpe que você não o viu. Sorry, you didn't see him. Did, que é o verbo auxiliar do passado, que a gente usa para poder negar ou para fazer perguntas no passado, estão aqui na forma negativa. Did not, contraído, didn't. Então, me desculpe por você não o ter visto. Olha aqui o him, que é um object pronoun, que aparece depois dos verbos. Então, depois de verbo, a gente não usa os personal pronouns. I, you, he, she, it. A gente usa os object pronouns. Então, sorry, you didn't see him. Me desculpe, eu sinto muito por você não o ter visto. Sorry, you didn't see him. But I am glad we talked. Mas eu tô feliz, eu tô satisfeita que nós conversamos, que nós falamos sobre isso. But I am, mas eu estou glad, satisfeita, we talked. Talk, que é um verbo regular, então no passado ele ganha esse edzinho aqui no final. But I am glad we talked, mas eu estou feliz que nós conversamos. Bora cantar essa primeira estrofe aqui comigo, junto comigo, dentro do ritmo. Olha só, pra você que tá chegando agora aqui no canal, primeiramente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui a gente sempre faz o seguinte, a gente aprende a estrofe, entende tudo que tem ali, vocabulário, estruturas, entende ali qual que é a gramática que tá por trás ali de cada estrutura, depois a gente canta pra poder treinar. E a gente sempre canta duas vezes, uma vez aqui a capela, que não tem problema nenhum se você cantar fora do tom, não tem, Renata, eu não consigo entrar muito bem no ritmo, não tem problema nenhum, nosso objetivo aqui é treinar o inglês. Então a gente canta aqui a capela e depois logo na sequência já tem um acompanhamento de karaokê. A gente já canta com o acompanhamento do karaokê também. E pra você que ficar comigo aqui até o final do vídeo, se você assistir a aula completa, eu preparo um karaokê especialmente pros inscritos aqui do canal. O karaokê completo com a letra da música toda, pra você treinar a cantar a música. Então, duas coisas. Fica comigo aqui até o final dessa aula pra você entender a letra da música toda. E se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Aproveita, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Então, bora lá. Agora, essa primeira estrofe aqui, ó, canta aí junto comigo, canta em voz alta, solta essa voz. Ela fica assim, ó, vamos um pouquinho mais lento, depois na hora que entrar o karaokê, a gente já vai no ritmo normal da música. Alright? So, let's go. Son, she said, have I got a little story for you? What you thought was your daddy was nothing but a while you were sitting home alone at age 13. Your real daddy was dying. Sorry you didn't see him, but I'm glad we talked. So she said, have I got a little story for you? What you thought was your daddy was nothing but a while you were sitting home alone at age 13. Your real daddy was dying. Sorry you didn't see him, but I'm glad we talked. Oh. E aí entra o refrão que a gente vai entender que ele falava, pois é, isso tudo aconteceu e eu ainda estou vivo. Quando ele sentia isso, era tipo no sentido de, poxa, será que eu tenho que estar vivo? E que depois os fãs acabaram transformando e dando um outro significado. Então o refrão é basicamente isso. Ele fala o seguinte, I'm still alive. Eu ainda estou vivo. Eu ainda estou vivo. E aí ele vai dentro do ritmo. Eu ainda estou vivo, eu ainda estou vivo. Vamos cantar? Fica assim, ó. Canta aqui junto comigo em voz alta. O ritmo do refrão é assim, ó. I'm still alive. Hey, I'm still alive. Hey, I'm still alive. Hey. I'm still alive. Hey. I'm still alive. Hey. I'm still alive. Hey. E agora ele
começa a descrever aquele momento que, tipo assim, ele tava no quarto e aí a mãe dele entra pra poder ter essa conversa. E aí ele conta da seguinte forma: While she walks slowly, enquanto ela anda devagar, enquanto ela anda vagarosamente, across a young man's room, atravessando, né? Então, enquanto ela anda vagarosamente atravessando o quarto de um jovem homem, de um jovem. E aí aqui nessa frase a gente tem duas observações legais pra fazer, ó. Primeiro, while she walks slowly, enquanto ela anda de uma maneira devagar. Então, enquanto ela anda vagarosamente. O walk aqui tá na terceira pessoa porque she walks. Por isso desse szinho aqui no final do verbo. E depois a gente tem o slowly, que é um advérbio, que é a forma como o verbo está sendo caracterizado, a forma como a ação está sendo caracterizada. Então é andar de uma maneira devagar. Por isso é que o slow, que é o adjetivo, tem esse ly aqui no final e dessa forma a gente transforma um adjetivo em advérbio. A gente vai ver alguns exemplos aqui, só que aqui na segunda parte dessa frase, a gente também tem aqui a estrutura do possessivo, que é esse apóstrofo S aqui depois do man. Então, a young man's room é o quarto de um jovem. De quem é o quarto? Do jovem. A young man's room. Então, esse apóstrofo S que está indicando a posse. Vamos ver alguns exemplos de como que a gente transforma adjetivos em advérbios que a gente já viu em outras músicas aqui do canal. Olha só, a gente já viu o adjetivo comfortable, que para ser transformado em advérbio vira comfortably, e ele aparece na música Comfortably Numb, do Pink Floyd. I have become comfortably numb. Eu me tornei confortavelmente entorpecido. Também vimos o adjetivo soft, que pode ser suave ou macio, dependendo do contexto. E ele se transformou em softly na música Don't Cry, do Guns N' Roses. Talk to me softly. Fale comigo suavemente. Fale comigo de uma maneira suave. Talk to me softly. Advérbio. Também vimos o adjetivo slow, aqui, da mesma forma como a gente tá vendo na música Alive, se transformando no advérbio slowly, vagarosamente, na música Don't Look Back in Anger, do Oasis, quando ele fala But all the things that you've seen, mas todas as coisas que você viu, will slowly fade away, irão lentamente desaparecer. Will slowly fade away. E também vimos o adjetivo tight, de apertado, se transformando no advérbio tightly, de uma maneira mais forte, de uma maneira mais apertada. Dentro desse contexto aqui da música Numb, do Linkin Park, quando ele fala o seguinte, holding too tightly, segurando de uma maneira muito forte. Aqui ele tá falando do controle dos pais, né? Os pais querendo controlar a situação, segurando de uma maneira muito forte, segurando tudo de uma maneira muito forte. Holding too tightly, afraid to lose control, com medo de perder o controle. Aqui a gente tem o exemplo de vários adjetivos que foram transformados em advérbio, colocando ali o ly no final, e todas essas músicas já estão aqui no canal. Eu vou deixar o link para todas elas aqui na descrição do vídeo, para você dar uma maratonada depois e assistir cada uma delas quando essa aula aqui terminar. Aqui dentro da música Live do Pearl Jam, while she walks slowly across a young man's room, enquanto ela anda devagar, vagarosamente, através, ou enquanto ela cruza, né, o quarto de um jovem, while she walks slowly across a young man's room, she said, ela disse, I'm ready for you, eu estou pronta pra você, pronta pra gente ter aquela conversa. Então, muito provavelmente a mãe já falou, olha, eu preciso conversar com você, a gente vai ter uma conversa muito séria e tal. E aí, um momento, ele tava lá no quarto dele, e ela entra, atravessa, vai andando devagar pelo quarto, e ela fala, olha, tô pronta pra você, tô pronta pra gente ter aquela conversa que eu te falei que a gente deveria ter dentro desse contexto. Então, she said, ela disse, verbo say no presente, ele é um verbo irregular, no passado ele vira said. Ela disse, I'm ready for you. Ela disse, eu estou pronta pra você. Why I can't remember anything to this very day? Por que que eu não consigo me lembrar de nada? Why I can't remember anything? Por que que eu não consigo me lembrar de nada? To this very day. Desse dia, sabe? Desse dia fatídico, desse dia que a gente teve essa conversa, provavelmente foi algo que o marcou muito, que deixou muitas marcas, que deixou muita ferida, e ele não consegue se lembrar muito bem de como que foi aquilo tudo. Why I can't remember anything to this very day? Por que que eu não consigo me lembrar de nada desse fatídico
desse dia. Except the look. Exceto o olhar. Então, muito provavelmente, ele não lembra de muita coisa, mas ele lembra do olhar da mãe dele contando toda aquela história. The look. O olhar. Oh, you know where. Você sabe onde. Oh, you know where. Now, I can't see. Agora, eu não consigo ver. I just stare. Eu só fico parado, encarando. Sabe assim? Então, eu não consigo ver, eu só fico ali, parado. Eu só encaro. I just stare. I can't see. I just stare. Não consigo ver, eu só encaro. Bora cantar essa estrofe junto comigo? Fica assim, ó. Vamos lá, em voz alta aí. Solta a voz. Let's go. While she walks slowly across a young man's room, she said, I'm ready for you. Why I can't remember anything to this very day, except the look. Oh, you know where. Now I can't see, I just stare. Ai, que aí já emenda o refrão mais uma vez. While she walks slowly across a young man's room, she said, I'm ready for you. Why I can't remember anything to this very day, except the look, oh, you know where. Now I can see, I just stare, I'm still alive. E aí vai repetir o refrão mais uma vez, nenhuma novidade, o refrão ele é sempre idêntico. I'm still alive, eu ainda estou vivo, eu ainda estou vivo. Ele só coloca um yeah aqui no meio do refrão, nesse segundo momento que o refrão é cantado, e aí já entra a próxima parte. Is something wrong, she said? Tem alguma coisa errada? Ela disse. Na verdade, ela disse meio que fazendo uma pergunta. Tem alguma coisa errada? Is something wrong, she said? Of course there is. É claro que há ou existe. There is, que a gente já viu também em várias músicas aqui do canal, que tem esse sentido de haver ou existir. Então, tem alguma coisa errada? Aqui esse is something wrong, gramaticalmente, deveria ser o is there anything wrong? Tem alguma coisa errada? Ela perguntou. She asked. Mas aqui, contextos de música, contexto informal, tá tudo certo. Fica subentendido que tem um is there something wrong? Tem, há ou existe alguma coisa errada? Ela disse, she said. E aí é como se ele estivesse respondendo, of course there is. É claro que tem. É claro que olha isso tudo que você acabou de me falar. Olha isso tudo que eu acabei de descobrir. É claro que tem alguma coisa errada. Of course there is. You are still alive, she said. Você ainda está vivo, ela disse. Né? Então assim, olha, eu sei, isso tudo aconteceu. É muita coisa, imagino, esteja sendo muita coisa pra você poder digerir essa história toda, mas você ainda tá vivo. A sua vida precisa seguir. Agora você sabe de toda a verdade, mas você ainda está vivo. You are still alive, she said. Ela disse. E aí ele pergunta, oh, and do I deserve to be? E eu mereço. Então, deserve, que é merecer, eu mereço estar. Do I deserve to be? Is that the question? Essa é a pergunta? Is that the question? And if so, e se for? Se essa for a pergunta, and if so, se for, who answers? Quem responde? Lembra que a gente já viu aqui na música The Man Who Sold the World, do David Bowie? Aqui no canal a gente viu na versão do Nirvana, do MTV Unplugged, do Acústico MTV. Inclusive, se você ainda não assistiu a aula de The Man Who Sold the World, eu também vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Lá a gente também viu esse exemplo de perguntas que não tem verbo auxiliar e não tem sujeito. Quando vem esse tipo de pergunta, o que a gente faz? A gente leva o verbo, flexiona o verbo para terceira pessoa. Por isso é que o answer tá com o S aqui no final. Who answers? Quem responde? Então ele pergunta, is that the question? Essa é a pergunta? And if so, se for, who answers? Quem responde? Who answers? Na música The Man Who Sold the World, a pergunta é, who knows? Quem sabe? Not me, não eu. Aqui é, quem responde? Who answers? Bora cantar essa parte junto comigo, let's go, em voz alta. Is something wrong, she said? Of course there is. You're still alive, she said. Oh, and do I deserve to be? Is that the question? And if so,
If so, who answers? Who answers I? E já emenda o refrão de novo. Here's something wrong, she said. Of course there is. You're still alive, she said. Oh, and do I deserve to be? Is that the question? And if so, who answers? Who answers I? E aí volta o refrão mais uma vez, sem nenhuma novidade aqui, tudo da mesma forma. Oh, I'm still alive, hey, I'm still alive. Eu ainda estou vivo, eu ainda estou vivo. E a maldição se quebrando todas as vezes que os fãs cantam essa música e esse refrão com uma vibe boa, com muita positividade. Diferença aqui vai ser só no ritmo, que vai trocar um pouquinho, vão ter alguns solos de guitarra e tal, mas aí você vai fazer o quê? Escutar a versão original da música para poder curtir toda essa parte instrumental. E aí me conta, você é fã do Pearl Jam? Conhecia a história por trás da música Live? Sabia que era ali uma autobiografia do Ed Vedder contando um pouquinho da história de vida dele, de como que essa música surgiu? E você sabia que tinha sido a música que acabou definindo que o Ed Vedder seria o vocalista do Pearl Jam? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber, e eu tenho certeza que você tem um amigo ou uma amiga que também é fã do Pearl Jam. O que você faz agora? Aperta aqui embaixo no botão de compartilhar e encaminha essa aula aí nos seus grupos de WhatsApp pra galera que você conhece, que curte um bom e velho rock and roll, que vai gostar de conhecer a história dessa música e de aprender inglês com a Live do Pearl Jam. E se tiverem outras músicas do Pearl Jam que você quer que eu traga aqui pro canal, que você quiser que eu traga uma aula com essas outras músicas, deixa aqui pra mim também nos comentários. E o seu dever de casa agora, maior de todos, que é o quê? Cantar a letra da música várias vezes, até que você consiga alcançar o seu grande objetivo, de cantar a letra da música toda. E sabe quando você canta entendendo o que você tá falando? Pois é, esse é o seu grande objetivo. De tanto repetir, você vai acabar automatizando esse processo. Você vai cantar sem precisar ler a letra da música e entendendo ao mesmo tempo o que você tá cantando. Treina bastante, que eu tenho certeza que você vai chegar nesse ponto. E é por isso que eu preparo o karaokê com muito carinho, com muito amor para os inscritos aqui do canal. Se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações, treina bastante, canta bastante, que eu tô te esperando nos próximos vídeos aqui do canal. Um grande abraço e até lá!
rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats.